Olá pessoal, bem-vindo a mais um Papo de Corretor. Eu sou Nicola Manilha e hoje eu tenho o grande prazer de entrevistar meu amigo, um espelho para mim desde 2012 como referência de lançamento, Luan Fernandes. Bem-vindo, meu querido, um grande prazer ter você aqui comigo para a gente bater esse papo. Obrigado, meu amigo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Fico lisonjeado em tê-lo também como uma referência, né? E também admirar o meu trabalho. Então, isso para mim é muito gratificante, né? Assim como um bom atendimento, as boas amizades elas vão surgindo ao longo do período. O papo vai ser muito maneiro hoje. Eu acho que o mercado imobiliário está precisando de mais podcast para conversar sobre a profissão do corretor, né? É o papo de corretor, né? Tem sido um assunto recorrente aqui nos episódios anteriores, e assim, o corte de entrada é muito baixo. E muitas vezes o corretor não se especializa, ele não se preocupa em se informar, em se profissionalizar, né? É, o- E eu acho que esse tipo de ambiente é para a gente discutir conteúdo e visão de mercado, né? Trazer, Perfeito. trazer um amadurecimento na medida do que a gente dá conta, passando a nossa visão, né? Um conteúdo rico ele é muito importante, né? Principalmente para aqueles corretores que estão começando na profissão. Então, muitos acreditam que o corretor ele só vende imóvel. Só que não é só vender o imóvel, né? Tem ali o processo cartorário, né? Que vai levar ali as suas inúmeras certidões, né? Aí depois vai para o registro, se não tiver no molde, vai dar exigência, pode perder o prazo e perde dinheiro. Então, assim, tem o perito, tem um laudo, tem um monte de coisa que envolve a venda de imóveis, né? E o corretor, ele tem que saber de tudo isso, não tem jeito. A capacidade de lidar com o ser humano, né? O comprador e o vendedor estão normalmente em momentos de tensão, né? A maior venda é a maior compra da vida deles. E a gente tem que ser a esponja que absorve as tensões As ali tensões. e media e chega num acordo ali, né? O corretor hoje, ele tem que ser um pouco advogado, um pouco psicólogo, né? Um pouco psiquiatra, né? E também um bom vendedor. E aí o Um, negócio vai fluir bem. é isso aí. Que delícia. Meu querido, me conta um pouquinho, cara. Como é que você caiu nesse mercado? Como é que você veio parar no mercado imobiliário? Como é que foi lá no início? Conta um pouquinho da sua carreira. É, Comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 12 anos eu já vendi uma coisinha ou outra ali na escola, né? Grafite, borracha. Dia de prova sempre falta alguma coisa, né? Então você começa vendendo. Oh, que bacana. Estudei um período na Epicar, então por volta dos meus 14 anos foi quando eu realmente assinei a minha carteira de trabalho. O que que foi a Epicar? Epicar é uma escola preparatória para cadetes aéreos. Então, Hum, na época eu tinha uma vontade de ser um piloto de caça da aeronáutica. é uma escola com disciplina, com conteúdo, com... Disciplina, conteúdo, né? E mais voltado para aviação. Trabalhei na tecnologia do Banco do Brasil 14 anos. Ganhava ali R$ 200, era o meu salário, né? Na época. E fazia coisa pra caramba. Então era um bom administrador, porque lanchava, comprava os tênis, né? E ainda sobrava um dinheirinho na carteira para poder ali comprar Na época o real ainda valia quase $1 ali ainda, quase um né? dólar, Ali com R$ 1 você conseguia comprar uma baré e comer um skinny, com R$ 1. E aí, assim, perto dos 18 anos, tive um problema lá nas Forças Armadas, né? Na época a gente não tinha autonomia de nada, então me mandaram pro exército, né? Me jogaram na cavalaria e eu não queria ir pro exército, queria ir pra aeronáutica, enfim, ficou aquele vai e vem danado, eu vi que eu não conseguia ir pra aeronáutica. Aí decidi não seguir ali com a carreira militar. E aí fui trabalhar numa empresa aqui no setor hoteleiro norte chamada Topline. Então fiquei um período lá, depois fui para a IBM, que Topline e pneus? é uma imobiliária. Imobiliário já. Foi aí que você entrou no ramo Foi que imobiliário. entrei no ramo imobiliário. E lá eu fazia tudo, né? Vendia imóvel, arrumava o sistema, né? Já entendia um pouquinho de internet, redes, dados, então, Fuçador proativo proativo. Funcionário proativo faz tudo, né? faz. Aprende tudo ali. É na garra. E aí depois fui trabalhar na IBM, uma empresa de Goiânia, né? Uma empresa grande, construtora, incorporadora. E aí viemos lançar um prédio lá em Águas Claras. Chama, né? IU,
e o Lifestyle. E o... Fica ali na rua Babaçu, subindo ali a Caesb hoje. Que ano isso, cara? 2009. No auge do No mercado auge do imobiliário. Estados Unidos passou em 2008 e o nosso aqui só subindo. Só subindo. Juro E aí- baixo, Minha Casa Minha Vida todo vapor, levando todo mundo pra cima, esgotava os lançamentos no primeiro dia. Tudo. Era, foi uma fase boa, né? Foi uma fase ótima, eu diria, né? Eu lembro que eu chegava no stand, tanto o corretor quanto o cliente, eles estavam dormindo na frente do stand para pegar uma fila para poder comprar. Então, nessa época, o corretor que está assistindo esse podcast, nessa época o cliente, ele não escolhia a unidade. Ele deixava a CNH dele, a gente colocava num globo e falava, ó, esse aqui vai comprar a unidade X. Rodava o globo, puxava ali o documento dele, parabéns, entendeu? Então, Você teve a sorte de conseguir a unidade sorteada tal. exatamente. Exatamente. Fartura, né? E sabe qual que é o melhor disso tudo? Ele botava o sinal para pagar com 10 dias para frente, nem pagava o sinal e já vendia o ágio. Mais caro, ainda ganhava em cima e o corretor ganhava 2 vezes. Ganhava 20 mil ali e o corretor ganhava 2 vezes. Então, ou seja, a gente conseguia comprar o imóvel, vender o imóvel sem pagar nada. Esse foi o boom imobiliário que eu espero que um dia ele volte a ser, né? Dessa forma, né? É um ciclo, né? Um ciclo, uma hora ele tem que voltar. Não tem jeito. E de 16 pra cá, a gente tá vendo um mercado morno, pra frio, né? Depois da pandemia. Algumas aumentadinhas ali, mas morno pra frio, né? Depois da pandemia o mercado aqueceu um pouco, né? A gente zerou praticamente os Começou a estoques. ter lançamento de novo. Foi isso? Começou a ter lançamento de novo. E o estoque que tinha parado, Ou tô vendeu. errado. Continuou tendo, 2016, 2017, teve um volume razoável. Porque essa época não tava no lançamento. 2014, Deu aquela parada. a 16, a gente teve 2 fatores econômicos na época, né? Um fator político e um fator econômico. Então, a gente tinha 2 fatores ao mesmo tempo trabalhando em desfavor ao mercado imobiliário. Os juros aumentaram, Minha Casa Minha Vida não deu conta. Crise né? na política. Crise né? na política, Na época, né? tudo isso. E Insegurança, né? Insegurança. Insegurança. sobre o juro. E aí, 2019, ali em dezembro, surgiu a Covid-19, né? Que ela veio a tomar uma maior proporção em 2020, ali no primeiro trimestre, né? Meados ali de fevereiro. Nessa época, o cliente falou, aliás, o corretor pensou, né? Fudeu. Ninguém pode sair de casa. Como é que eu vou vender o imóvel, né? E o comprador falou, caraca, se eu morrer hoje, eu preciso comprar alguma coisa, preciso melhorar minha vida, preciso mudar de imóvel, eu tenho que sair desse 1/4, eu preciso para um maior, eu quero lazer porque eu não posso sair de casa, tem que ter piscina em casa, então as pessoas, elas... Não aguento mais essa mulher ou esse cara, porque eu vivia cada um trabalhando pro seu lado e junto em casa não dá certo, separou. eu tô nesse ramo aí, dos Aí, que separaram. Opa, ficamos aqui no começo da pandemia, acabamos ficando a pandemia toda e estamos casados. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Depois da pandemia, logo depois do lockdown, teve uma aceleração muito legal, né? Teve. Nós, no terceiro, pelo menos o que a gente trabalhou, foi um abril e um maio, assim, maior do que o do ano anterior, porque meio que represou ali março e abril o que para não sair de casa, mas de abril para maio o pessoal já voltou a comprar Com e os de força abril total. também comprando. Com força total. Com força total, Imagine que na época o banco te emprestava o dinheiro ali um pouco mais de 5% ao ano. Então, ou seja, era melhor comprar um imóvel do que fazer um empréstimo. Usar o dinheiro do banco a 5% ao ano ficou excelente. Então, assim, o fator juntou o útil ao agradável. Quero um espaço maior para poder aproveitar minha vida melhor e o juros está muito baixo. Então, ou seja, o estoque, ele quase que zerou em algumas regiões. Mas era um estoque que vinha já quase tudo pronto, já Remanescente. que não vendeu na planta, né? Isso. Não era daquele que eu vivi lá em 2012 contigo, lá na BR House, que era lançou, esgotou. Não era mais no mesmo dia, mas assim, 2 meses esgotava. Ficava unidade remanescente que não aprovou financiamento. Coisa né? pouca, Coisa pouca. Nessa época, Nessa época, 2021, tinha estoque pronto ainda, quase incorporadoras. Isso, era o remanescente, né? O imóvel que lançou, ficou pronto e não vendeu. Sim. Na nossa época, a gente vendia tudo e só tinha um terreno, né?
Não tinha nada, né? Isso. Era um pedaço de papel. Remanescente não existia. Não existia. Tinha fila de espera. Fila de espera. E aí tá a importância de comprar imóvel na planta de uma construtora consolidada, né? Por exemplo, eu já tive o desprazer de comprar imóvel na planta e o imóvel não saiu do papel, né? Ficou só o terreno. Aí você vai ter que remanejar o saldo para aproveitar outro produto. Enfim, tô... Minha única experiência em lançamento foi isso, cara. BCP. BCP. Brookfield Century Plaza. É, Lá do lado da nova sede administrativa, que quem sabe um dia vai ser. E mudaram o projeto, porque nós esgotamos em 2 meses o residencial inteiro, e eram 2 torres de comercial. Aí eles quiseram transformar a torre de comercial, que eles não tinham lançado ainda, já que a outra não tinha vendido, tudo em residencial também. Cancelaram o registro e não conseguiram um novo registro, tiveram que devolver para todo mundo. rapaz, eu vou falar para você, ô Nicola. Eu comprei um. Na época, Comprou um na vendi época? 7 num mês. Foi assim. Opa, cheguei chegando, né? Márcio Fernando, meu gerente na época. Legal. Achou meu cato, depois que eu tinha lançado meu primeiro empreendimento lá. E aí, sem experiência nenhuma de mercado, aí eu soltei um cato. Vamos ver o que aparece aí, né? Foi E bom? aí, fui lá fazer um estágio de lançamento, foi o melhor que eu pude. E aí, fui aprender o que é um represamento, o que é um salão cheio de corretor para você apresentar o produto e treinar eles 30 dias antes de você botar o produto à venda, entregar uma tabela e ficha prêmio, né? O represamento para gerar escassez na hora do lançamento, né? Lógico. Me dói o coração ver aquele empreendimento daquele tamanho parado, né? Você vê, o governo tinha tudo para fazer uma boa gestão, né? Primeiro que a ideia do BCP era descentralizar os servidores públicos do centro da capital, né? Tirar eles do plano. O Da tanto... residência de alta qualidade para o centro administrativo. Exatamente. O cara mora na Ceilândia, Taguatinga, Núcleo Bandeirante, Candangolândia. Então, ele já não vem pro plano, ou seja, desafoga o trânsito. Ele tem mais qualidade de vida porque ele vai estar Pega próximo de casa, contrafluxo, contra fluxo. Então, ou seja, a ideia era ótima. Mas, infelizmente, hoje está lá abandonado, né? Então, Os o governo... interesses políticos dos locatários dos grandes prédios para o governo, junto com uma administração que não está pensando a longo prazo num patrimônio que está lá pronto para ser uma sede administrativa de um estado e que está parado, né? se eles quiserem, eu vendo tudo de novo. Coloca na minha Não é? mão aqui que eu vendo tudo. Não vai faltar comprador. É isso aí. É... Mas me conta mais, e aí? Você entrou nessa primeira imobiliária para lançamento O lan- e para terceiros? o terceiro eu sei fazer ele muito bem. Então, me especializei nessa parte documental, atuo como perito judicial lá no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, hoje eu consigo resolver qualquer problema. Então, se o cliente tem um problema, fala, cara, você vai me pagar R$ 3.500, eu vou resolver para você. É zero dor de cabeça. Despachante de alto nível. De alto nível. Quer velocidade? Tem velocidade. Não tem problema. Então, ou seja, isso o mercado imobiliário, ele me proporcionou isso, né? Porque é uma Só. falha geral Geral. nas imobiliárias e nos corretores que deixam uma lacuna e às vezes assinam um contrato de compra e venda e somem com a Isso, homem. comissão. Escritura, registro, conferir as certidões. O que é isso, né? O que é isso, né? O que Então- é certidão? Eu sempre falo, o melhor investimento que o corretor faz é prestar um bom atendimento. O cliente satisfeito, ele indica o amigo. E a indicação, ela é o melhor patrocinado que existe, não tem melhor. O cliente vem pronto para Até comprar. hoje o boca a boca é a melhor propaganda que existe. Não tem melhor. jeito, né? E construindo carreira a gente consegue ver isso. Quem tá entrando não tem muita capacidade de enxergar, né? Exatamente. E alguns até passam o pé pelas mãos, né? Porque o mercado não está acostumado a trabalhar em parceria, né? Em pensar no sentido de eu preciso crescer não só como vendedor, mas entre os meus pares. Você trabalha como gerente, né? Se você quiser que você é desenvolvedor de corretores, não é isso? Isso.
Hoje eu prefiro estar como gerente do que diretor, por exemplo. Então, Por quê? diretor, cara, de imobiliário, o que acontece? O percentual de comissão ele é pequeno, então a ideia é você ganhar no volume. Você precisa de um monte de gerente bom, cheio de Um corretor. monte de gente bom, gente de corretor. É mais fixo, mas é menor É menor. do que um gerente. O gerente, Um bom o gerente ganha gerente mais do que um diretor. imagine que na imobiliária imagine que nós temos 6 gerentes, por exemplo, Para uma diretoria. para uma diretoria. Então, imagine que eu sou um dos gerentes. Então, se eu faço um bom volume de vendas naquele mês e as outras 5 não acompanham o mesmo resultado, o diretor ele vai ganhar um valor que vai ficar aquém do que ele precisa, mas eu vou ganhar um valor suficiente para o que eu preciso. Então, ou seja, é melhor eu fazer e ter uma boa equipe hoje, que ali está sob o meu comando, né? Então, depende só de mim. Como Então, diretor, você precisa de muitos bons gerentes, o que é mais difícil do que no 1 a 1 com uma equipe enxuta e boa, garantir o seu resultado com o time. tem mais nó na linha, né? Até o dinheiro chegar lá em cima. Aham. Como gerente só tem um nó, que é você ou você. E eu costumo dizer, o vendedor Traz a proposta que eu resolvo. traz o cliente aqui na mesa aqui, bota o cliente aqui Deixa que nós vamos comigo. resolver. É. Eu bati aqui, vai ter. E hoje o vendedor ele tem que entender que vendas é o que te liberta. Então, você não precisa depender do Estado para nada. E para começar, se você não tiver investimento, você começa a investir em coisas que você não precisa pagar. Acordar cedo é uma delas. Não paga nada para acordar cedo. Se você acordar às 5 horas da manhã e começar a fazer o que tem que ser feito, quando tiver dando 9 horas, que vai ter aquela galera que aqui também não entende, né? Tem que chegar às 9. É por isso que engarrafa, né? Por que não deixam chegar às 7, às 8, às 9, 10 e trabalhar o que tem que trabalhar, né? Então, deveria se rever as leis trabalhistas, né? Para resolver esse problema do trânsito, inclusive, que é o que impacta às vezes no estresse do dia a dia, enfim. Mas enfim, o cara acordou 5 horas da manhã, fez um bocado de coisa. 9 horas da manhã vai estar chegando alguém atrasado, de sandália, ainda vai se maquiar, e ele já resolveu a vida dele. Ele tá adiantado. Já organizou o dia dele todo, já tirou os atrasados, já tá pronto para a próxima. Pronto para a próxima. Eu, por exemplo, hoje, Pode cair o cliente que eu tô de cabeça limpa, tô com os problemas resolvidos. hoje eu acordei. Posso até sofrer uma venda hoje. O cara cai que eu vou resolver. E esse negócio de sofrer a venda é muito importante. Eu costumo dizer que a frustração do vendedor, ela deve durar aproximadamente 5 segundos. A frustração do vendedor não pode demorar mais que 5 segundos. Resiliência emocional, porque o não é o que a gente já tem, né? O não é o normal. Eu tô indo atrás do sim. E Opa. todo não é sempre um ainda não. Eu costumo dizer que a cada não te deixa mais perto do sim. Quando a gente fala se eu falar aqui para qualquer pessoa hoje, você que está assistindo aqui esse podcast, se eu falar para você que você vai passar por 100 fracassos para conseguir um sucesso, o seu cérebro ele vai identificar essa métrica e ele vai assimilar. Agora você está preparado para passar os 100 fracassos? É saber que o amigo vai estar falando, pô, o cara não vende nada. Às vezes é a privação de sono, excesso de trabalho, às vezes é aquela dificuldade, né? Aquela provação, aquela tribulação, a 2, 3 família. meses sem receber nada. Tinha pegado lá o salário mínimo que pelo menos estava pagando as contas. Exatamente. A inconstância do empresário, né? Constância do empresário. Mas quando chega o sucesso, então ali vem a bonança, né? Então a partir daquele momento você não retroage mais. Ali você só vai avançar, é progresso. Conseguindo manter uma organização financeira. Quanto sobe, maior, né? quanto maior o prêmio, maior também é o processo. Tudo tem processo. Na minha família mesmo, de vez em quando eu falo isso, né? O pessoal mandou arrumar um emprego, né? Não, vai arrumar um emprego, né? Larga essa vida de corretor. E é engraçado como são as coisas, né? Hoje a gente chega lá nos eventos, chegou o cara do dinheiro aí, cara. Então, assim, normalmente as pessoas vão observar só a glória, né? Os tombos ninguém vai olhar. Mas Então, não são 40 horas semanais, né? todo A gente dá o sangue pelo negócio, né? dá o sangue pelo negócio.
Nicola, eu costumo dizer É que... proporcional ao suor. Proporcional ao Né? suor. Sábado, domingo, é tem que merecido. acudir, né? É merecido, né? Final de semana todo mundo tá tomando uma, você tá ali trabalhando. Pô, hoje tem aniversário, eu preciso trabalhar, tem um plantão, tem um atendimento, então é merecido. E todo mundo vende. Quem é CLT hoje vende 44 horas semanais. E faz alguma coisa. E no final do mês ele recebe. Só que ele vai receber um valor X, já tá combinado, né? O vendedor não, ele pode sair do ponto A ao ponto B em um menor prazo, né, de tempo. Eu estava fazendo uma mentoria na semana passada, um cara que eu admiro muito, Pedro Fávaro. Ele falou assim, me apresente um profissional em vendas que você está me apresentando um bilionário. Porque um profissional em vendas é a maior escalabilidade que você tem como profissional financeiramente, né? Se vender, para começar, né? O produto, o ticket, a margem, tudo, o risco. Todos os bilionários hoje, todos eles vendem. Não existe um bilionário que não é um bom vende. vendedor. Você pega ali o Flávio Augusto, por exemplo, né? Já foi militar, né? Criou a WhatsApp. Progrediu. Venda. Vai receber seus não que os sim vão chegar. E assim, eu ainda acho que a gente poderia ganhar dinheiro com as plataformas, né? Por exemplo, hoje eu não ganho dinheiro com TikTok. Hoje eu não ganho dinheiro com YouTube, com Instagram, com Mercado Livre. Tá tudo aí. Então, ou seja, já tá na minha planilha, né? Em relação ao meu planejamento, até o final do ano, começar a entrar nessas plataformas. Com vendas. Então, você vê, se você pegar hoje um Pablo Marçal da vida, um cara polêmico, né? Mas o celular dele deve estar lá toda hora. Dinheiro entrando de plataforma, tá vendendo. Depois de tantos mil views, começa a pingar. Começa a pingar. Tem que pingar, né? E é dinheiro. Dinheiro serve para muitas coisas, né? Inclusive investir em outras coisas, multiplicar. O dinheiro tem que trabalhar pra gente. A gente não pode trabalhar pelo dinheiro. Quando a gente entende essa frase, as coisas começam a tomar mais sentido, né? Por exemplo, tirar um tempo para vir aqui hoje é um tempo de qualidade, né? Então, eu tô deixando o dinheiro correr atrás. Se eu estivesse correndo atrás dele, eu não ia conseguir vir aqui. Porque sempre aparece alguma coisa, você sabe, né? Ah, o cliente quer ir lá ver agora. Não, cara, meu tempo hoje está reservado. Então, de 14 a 17 está reservado. É a coisa mais preciosa que a gente tem, né? É o tempo. Porque é o único que não volta. Cada segundo conta, cada escolha de a quem dá atenção conta, né? Quando a gente está trabalhando em alta performance, a gente tem que escolher porque a gente dá atenção com muita eficiência. Né? Gestão de tempo. Tem uma frase, aquela velha máxima que tempo é dinheiro. É a maior mentira que tem. Tempo é vida. Pode ser dinheiro se você estiver trabalhando. Mas se você estiver insatisfeito e estiver adoecendo com o trabalho, não deve estar valendo a pena, não. Exatamente. Gostar do que faz, né? Para começar. Gostar do que faz. Ter lazer, ter... Tudo. Né? O que não pode fazer? Assistir a Fazenda, né? Assistir Big Brother. Tem um monte de porcaria aí que toma um tempo danado e enfim, não vai agregar nada para você que é um bom vendedor, né? Vai ler um livro de vendas, vai... Até o TikTok hoje, cara, tem bom conteúdo. Tem uns 50 livros aí que se o cara chegar e ler, resolve o problema. Ele aumenta 3-0 na vida dele de um ano pro outro. Não é isso? E venda é isso, né? E tá perto de gente que tem o mesmo espírito, que tá disposto a somar, dividir informação, conteúdo, né? Participar, treinar, ensinar, tá junto, parceria, para fechamento, né? Hoje, como é que é? Conta um pouquinho do dia a dia. Você tá com a equipe lá. E vocês representam lançamentos com exclusividade, é isso? Isso. Hoje eu tô criando algumas vertentes de trabalho, né? Então, hoje eu tenho uma equipe lá na Quadra Imóvel, né? A gente tem um contrato de associação e eu faço esse trabalho lá. É focado em lançamento. Então, o meu foco é em lançamento e é focado em produtos de valor agregado. Então, o que é um produto de valor agregado?
é um produto que dentro de uma região específica, ele tem os maiores valores. Então, eu abandonei o alto padrão. Perfeito. Eu abandonei o alto padrão por quê? Pô, tô vendendo ali uma cobertura de alto padrão no Noroeste. O ticket é alto, mas o padrão mesmo. Alto padrão pra quem? Se eu trazer aqui, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele não vai achar alto padrão, né? Não cabe uma king size na Suite Master? Então, eu larguei o alto padrão. Tô trabalhando agora em imóveis de valor agregado. E aí eu faço Gostei esse do trabalho. termo, da diferenciação. Vou gravar essa. Então, treino a equipe, né? O treinamento já tem 20 anos que eu tô fazendo isso, né? Treinando equipes. E aí, todos os meus corretores ficam muito bons. Quando ele fica muito bom, ele me larga. Ele acha que já pode dominar o mundo e vai tentar desbravar. Isso eu não acho ruim, né? Eu acho bom, Bom, porque o ensinamento tá se ele multiplicando, tá né? voando, legal, né? Legal. Mas vamos fazer um plano de carreira para ele não sair? Chamar para a É, sociedade? Eu penso muito isso hoje. Eu tenho uma retenção muito legal, porque como o nosso serviço é mais prestação de serviço para o corretor, para que ele preste o serviço, né, no mercado de terceiros, ele tem ali uma imobiliária de alto padrão jurídico, contábil, espaço para ele atender, papelaria, impressão, sistemas dos melhores, né? Só que chega um momento que a proporção da divisão começa a fazer ele desinteressar. E aí a gente aumenta a proporção, diminui o risco e ele aumenta o fixo, entendi. né? E aí ele começa a participar mais do fixo, do retorno fixo da imobiliária, até um momento que ele pode ter um time abaixo dele. E Perfeito. todo mundo passa por esse fixo maior que ele tem. E aí ele paga duas vezes. Entendi. Ele paga duas vezes por quem está no time dele. Uma forma de compensar. Mas também ele também tem um trabalho de gerência que na imobiliária tradicional tem a sua rentabilidade específica, né? É. Eu não consigo fazer isso. A gente tem algumas limitações devido à cadeia ser muito grande de pessoas que recebem a comissão. Mas, Porque tem o diretor, tem o proprietário da imobiliária, a, a comissão não é tão alta assim com tem o coordenador de produto, o coordenador de o gerente, o produto. corretor, o diretor comercial, o sócio, né, que é a empresa. Então não dá para fatiar dessa forma, bonificando o corretor. Mas eu coloco uma meta interna. Então eu tenho as minhas metas para esse ano lá, né? Então, se a gente vender 40 milhões nesse semestre, eu vou pegar ali 12 cheques, né, de R$ 1.000 e sorteio para a galera. E aí, se vender 8 milhões no mês, todo mundo que vendeu lá vai receber um bônus extra. E final do ano tem uma cacetada de cheque também. Então, eu, pessoa Luan, pessoa física, tiro do meu bolso e bonifico eles para eles poderem ficarem contentes, alegres e mantendo as vendas constantes, né? O corretor tem que estar Ter motivado. valor na sua equipe, porque ele pode ir para qualquer outra, teoricamente, né? Mas eu nunca perdi um corretor para outra equipe. Eu já ganhei de outras equipes, né? Só saiu para virar gerente. É, Ou dono. ou E esse ano eu tô com projetos novos, né? Tô lançando um portal imobiliário, então já tá no ar. Que legal. Me conta um pouquinho. Aqui em Brasília ficou muito centralizado, né, os portais, né? E o portal imobiliário hoje ele serve só para você trazer o cliente e vender o imóvel. Ele faz isso apenas. Ele é, Ele é uma ele é uma plataforma, né? plataforma de gerar lead de comprador. De comprador. Então, pensando nisso a nível Brasil, eu criei um hub de soluções. Então, o nome do portal chama All Imóveis, ALL Imóveis. O que é esse hub de soluções? Lá eu tenho reforma. Então, o cliente pode contratar reforma, pode contratar pintura, pode contratar construção, revitalização de fachada. Ele contrata pelo portal. Pelo próprio portal, ele pode contratar um despacho cartorário, se ele tiver com dificuldade de fazer o processo. Inclusive, o corretor também pode contratar por lá. Ele pode contratar o contrato de compra e venda, ele pode contratar... Aliás, o assinante tem a consultoria gratuita, então, se ele não quiser pagar, ele pode ter a consultoria e ele mesmo fazer. Os assinantes têm desconto em foto e em vídeo, então já tem um fotógrafo profissional lá que faz edição, que faz tudo. Tem venda de e-books dentro do portal e também tem a mentoria que eu vou lançar ela esse ano ainda.
Estou esperando passar essa turbulência política, né? Tenho a pretensão de vir como candidato a deputado distrital, né? Fortalecer a classe dos corretores de imóveis e fortalecer também os empresários, né? E é um hub de soluções. E todo assinante fica dentro de uma comunidade. A comunidade hoje é um grupo de empresários onde a gente faz negócio lá dentro. Então, é um hub de Também é um soluções. network. Também é um network. A ideia é um network. Por exemplo, eu pago mais ou menos uns 30 mil por ano para estar em network. Então lá o cara vai pagar R$ 250. Então, ou seja, é um hub de soluções. Mas assim, ele tá caminhando, né? E de alguma forma é uma alternativa particular para um serviço que de alguma forma a gente já esperaria dos órgãos de classe, né? Nunca pensou em ser presidente do Cresce, não? Então, Falar de política aqui pode azedar, né? Fica à vontade para não responder. já pensei sim. Ó, Não sei se Vossa Excelência vai concordar com o meu posicionamento, mas acredito eu que toda a profissão para começar a galgar um nível melhor, né? Começar, inclusive, participar das escrituras, que é uma pretensão que eu tenho em algum momento, quando possível e se possível, criar o corretor cartorário. O cartório vai ter um banco de dados com corretores visionário, gostei. para que tem que ser visionário, o empreendedor é É isso visionário, aí, ele tem que pensa sonhar lá na né? frente. É um olho lá na frente e o outro embaixo para não trupicar, né? É igual o Severo ali, né? Me conta mais, É, continua. Fiquei curioso. e aí a minha ideia é acabar com o TTI, porque é a única forma de a gente conseguir galgar esse passo a mais, que é levar a profissão para o nível superior. Porque no TTI o conteúdo é tão fraco que se bobear o cara não precisa nem estudar para passar. Hoje tem um chat GPT, né? Se o cara fizer A prova online. E aí segura o cara 4 meses lá para fazer um estágio. Exatamente. Cara, quando eu tirei foi, sei lá, eu posso dizer, uma vergonha. Uma vergonha. Porque eu cheguei na sexta-feira, na hora do almoço, 1 hora da tarde. E falei, olha, eu vim aqui porque eu queria me inscrever. Ah, é R$ 1.000. Eu falei, eu sei, eu já trouxe. Na época eu usava dinheiro, né? Tá aqui no meu bolso, né? Como é que é o procedimento? Não, você preenche essa ficha aqui e precisa dessa lista de documentos. Falei, eu trouxe. O segundo grau e tal, né? E aí, ela falou, eu vou te dar um CD e você vai estudar. E a cada 2 semanas a gente tem as provas. Certo. Eu falei, quando é que eu posso fazer? Se você quiser fazer daqui a 2 semanas, eu posso te marcar. Dá para fazer amanhã? Mas é bom você dar uma estudada, né? Falei, mas eu posso? Pode. Saí dali, parei numa lan house, lá em Lusiânia, umas 3 da tarde. Umas 5 da tarde eu tinha dado uma lida no CD, que não era nada muito complicado. E sábado cheguei lá e 5, 6, 7, 6, 5, média 5, Passou. 6 meses para ir lá em Goiânia fazer o juramento e receber a carteirinha. Mas menos de 24 horas eu tinha resolvido o negócio. Aí eu te pergunto, o que você aprendeu nessas 24 horas? Olha, o que eu lembro é que a lei do inquilinato me chamou a atenção e a 6766 de 79 me chamou a atenção. O resto eu Certo. não lembro de nada. Mas me chamou a atenção, porque eu fui estudar elas depois para Depois, né? entender mesmo. Precisando, né? Então, é isso que eu falo. Não que o corretor hoje não saiba fazer o processo, muitos vão saber. Mas a gente tem que entender que a gente está lidando com órgãos, né? Então, precisa passar um projeto de lei para aprovar. Não vai ser tão fácil implementar. E com o nível médio a gente não vai conseguir. Não vai porque é tão Subir. baixo o nível de entrada que a gente não pode também pegar um corretor iniciante que acabou de passar no Cresce e dar poder de cartorário para ele, Exatamente. né? Mas a minha ideia é essa, criar o corretor cartorário. E aí talvez seja não sei, estou elucubrando aqui.
TTI, mais KNAI, mais judicial, A minha mais um curso gestão imobiliária. gestão imobiliária. Tecnólogo, gestão imobiliária. Tecnólogo. Aí ele vai aprender administração, ele vai aprender recursos humanos, ele Tudo. vai aprender finanças, ele vai aprender mais a fundo as responsabilidades. Uma coisa, teve uma coisa que eu lembro do curso do Cresce. Isso ficou e me bateu muito. Responsável por danos causados a qualquer uma das partes, com seus próprios bens. Dentro da... Qual corretor que tem coragem de falar isso para um cliente? Eu tenho. Mas são poucos. São poucos. E são muito menos ainda os que realmente agiriam dessa forma sem que fossem cobrados judicialmente. Aí Né? você entrou num ponto-chave. Quando eu criar o corretor cartorário, o corretor ele vai ser responsável por aquele ato. Se ele não fizer bem feito, ele vai responder nas esferas da justiça. Do mesmo que o advogado, do mesmo jeito que Mesmo o que o advogado advogado, pode fazer um engenheiro, inventário médico. e mudar a propriedade do bem Exatamente. de forma administrativa, o corretor pode levar um contrato e dizer isso aqui é escritura, só ir para o registro. É isso? É isso. É isso? É isso. Ele tem que saber o que está fazendo. Responsabilidade das certidões, etc. E arca com os próprios bens. Deu merda? Assume. Vai. Mas enfim. Mas é tão pouco valorizada a profissão, até entre os corretores, que eu acho que ainda falta um tempo para que o corretor médio sinta a responsabilidade a ponto de fazer valer isso. E aí assumir o risco. Educação, né? Educação. E a profissionalização de uma profissão que acaba sendo de muita concorrência e pouco compartilhamento de informação. Concorda? Concordo. Quem sabe muito não quer ensinar, você já percebeu? Uai, quando eu entrei de estagiário lá, já era incorporador, já tinha vendido 60 imóveis. Ninguém que estava lá no ranking aceitava bater um papo, tomar um café de 15 minutos. Uma soberba danada e que você cresce o quê? Roubando a agenda dos colegas dentro da agência. Isso pra mim é o fim do mundo, né? É o escracho de que corretor é picareta. E essa falta de união da classe, na minha visão, vem de um modelo de escassez absoluta. Porque o cara que entra sem condição de se manter, que não se profissionaliza nas oscilações do mercado, ele passa meses sem vender, porque ele não se profissionalizou. E aí ele vai pro desespero de faltar comida em casa. Da mulher que ele largar. A mulher vai largar. Vai largar. Vai largar. Vai largar. Do jeito, né? Vai largar. E aí ele tá correndo atrás do casamento, do pagamento das contas, do que ele tem que comer no dia, da boca dos filhos. E aí ele passa por cima de qualquer um. Faltou a inteligência emocional. E com a inteligência emocional ele não chega nesse... né? Suporte. Né? Suporte. Peraí, vamos desenvolver a sua carreira juntos. O estágio seria isso, né? O estágio seria isso. Mas, no fundo, vai lá buscar pedido e deixa que eu faço aqui. Pra você até não saber tudo que eu sei, pra você não querer virar gerente. É ou não é? As pessoas fazem isso. Eu não faço isso. Sim, na minha ideia... A visão geral... Visão geral é essa. Do lançamento é essa, não é? A visão geral é essa. Mas olha, a minha visão é de 2012. Pode continua a mesma coisa. mas olha que pensamento mais... vamos colocar mesquinho aqui para não falar uma palavra pesada. Cara, se o corretor sabe fazer tudo, você vai ter tempo para gerir a equipe. O gerente tem que gerir a equipe, criar a estratégia, treinar, direcionar. Como é que você ganha escalabilidade se você está entre o tático e o executivo? Você não consegue planejar. Exatamente. Né? Se eu tiver um corretor muito bom, o cara fala, cara, fica aqui no meu lugar, pode pegar minha cadeira. Você está preparado. Não tem problema.
Ou então a gente abre uma equipe nova pra ele, não tem Ou- problema. Tenho 10 aqui foda, deixa eu fazer 10 gerentes e ser um diretor que vale a pena ser, Aí vale a pena. né? É cria minha, né? Então vai valer a pena. Porque tá bem formado, Tá bem formado. Vai trazer resultado. tem coesão, não é competição pura. Olha Né? olha que engraçado. Eu Manda ver vou fazer aí. uma pergunta aqui pro público. E aí você pode responder também em pensamento. Imagine hoje você, mãe ou pai, tem ali o seu filhinho de, sei lá, 14 anos. Aí você pergunta pra ele: Ô filho, ô filha, o que você quer ser quando crescer? Aí ele fala: Ah, pai, eu quero ser promotor de justiça. Pô, você vai ficar orgulhoso, né? Pô, promotor de justiça. Profissão nobre. Quero ser juiz. Caramba, juiz. Juiz é quase Deus, cara. Estuda pra isso, meu filho. Eu te apoio. Vou querer ser médico, psicólogo, advogado, policial, delegado, perito. Tudo vai animar o pai ou a mãe. Agora eu te garanto que se o menino falar: Ô mãe, ô pai, eu quero ser vendedor. Eu te garanto que vai vir uma frustração no seu subconsciente. Por quê? Porque a profissão está desvalorizada. Se o menino é um bom vendedor, você pode ter certeza que ele vai ser um próspero, ele vai ser uma boa pessoa e ele vai ajudar o público. Ele vai ser nobre. Porque o vendedor, ele entende as pessoas, ele conversa com pessoas de todos os tipos, de todas as classes. E como diz o nosso amigo Enéas, né, a diferença do faxineiro para o astrofísico é o conhecimento. É a única diferença que eles têm. Então nós precisamos mudar esse estigma de que o vendedor é aquela profissão que não deu certo. Muito pelo contrário, o vendedor é um belo empreendedor. E se ele tiver a veia mesmo, acreditar em si e perseverar, eu duvido se ele não vai ficar rico. Ele vai ficar rico, ué. Não tem como dar errado. Só depende dele. E o imóvel é um bem de valor. Uma venda ali, ele vai tirar 20, 30, 40, 50 mil reais de comissão. Agora, até para ganhar dinheiro tem que ter inteligência emocional. O que ele vai fazer com aquele dinheiro? Porque eu já tive muitos amigos que pegaram um dinheiro desse aí, talvez até mais. Sai de férias, quando acabar eu volto. Ainda larga a mulher que tava enchendo o saco pra trás. Não tem nem pra onde voltar. Desse jeito. Fui na mosca. Você tava lá com ele, né? Qual deles? Qual que você tá falando, né? Foi na mosca. Agora você acertou na mosca, hein? Ai, ai. Então, assim, Buscar a profissão de corretor para fazer uma venda, como eu vejo no mercado de fazendas, por exemplo. O cara passa 2 anos, 4 anos para fazer uma venda. E na hora que ele vai fechar, ele tá tão desacreditado que 1% para dividir pelaquela renca toda, tal corda de caranguejo, não paga um mês de vida dele. Sonhando com milhões, e ao invés de trabalhar com constância, com se aperfeiçoar, fica tentando a venda da vida. Esses grupos de WhatsApp, de grandes negócios, que tem todo tipo de picareta, desde cédula de não sei o quê, e esmeralda por imóvel. esmeralda. E aí, me parece assim, tudo que tem que dá muito dinheiro, junta muito malandro. Por quê? É, uma coisa puxa a outra. Porque ele tem chance mais rápido de botar um dinheiro grosso no bolso. Mas o cara que é ambicioso, nessa hora ele fica em descrédito, porque ele é visto como um malandro. E se é um ambicioso que estuda, que se dedica a se profissionalizar e que faz parcerias sólidas e que mantém a continuidade na carreira e se especializa, né? Como você se especializou, e hoje aí você está dizendo, você não é especialista só numa coisa não, você entrega um pacote de serviço, É isso aí. de A a Z, o que você precisar eu te resolvo. E se quiser só um pedaço eu resolvo também. Positivo. Isso é anos de consistência em aprendizado e comprometimento, até com a sua imagem em cada negócio, Sim. porque queimar nesse mercado é fácil. Agora, manter uma reputação ilibada
né? É, E poder bater no peito e falar, eu sou corretor de imóveis com muito orgulho, exatamente. né? Se você fizer. Vem de uma bagagem informal de aprendizado, muito picada, né? Gestão imobiliária, eu acho que é o caminho também. É o caminho. Eu bato nessa tecla, defendo até o fim. Oscar Hugo falou isso em 2011, numa palestra que eu fui lá em Goiânia. Era o presidente do Cresce na época. Vai chegar um dia que não vai ser só esse curso aí que vocês fizeram, não. Então vocês tratam de vir fazer os outros que eu faço aqui. Aí fui tirar o KINAI, curso de coach de treinamento de equipe, de exclusividade. E quantos anos eu não passei sem aplicar isso? Em um momento, ano passado, os advogados queriam fazer da OAB um CRES, né? O advogado ter permissão para vender imóvel. Então, eu fiz direito também, sou formado em direito. Eu não formei, não, fiz só 2 anos. Fiz só 2 anos? Então já aprendeu um pedacinho, né? Uma parte da linguagem eu já sei. Meu primeiro curso foi administração, então eu Formou também? formei. Eu só fiz metade também. Tudo que eu me proponho a fazer, eu procuro fazer com excelência. Vou te dar um exemplo. Alguns anos atrás eu falei, cara, eu vou ser um atirador. Vou começar a providenciar a minha habilitação para comprar uma arma de fogo e vou virar um atirador profissional, vou virar um competidor. E assim fiz naquela época, né? Aí eu falei, cara, tá muito pouco. Eu vou fazer um curso aqui de instrutor de armamento e tiro. Fiz o curso de instrutor de armamento e tiro. Fui o 01 da turma. Fiquei 1 ponto só no teste de pistola, plataforma pistola, né? De 120 tirei 119. E de revólver, que era 120, tirei 120. Depois disso eu falei, cara, preciso me especializar mais. Vou fazer um... É o quê? 5 metros com um cano de 3 polegadas? Cara, eu entrei no estágio de tiro uma vez na vida. Uma vez na vida? Num curso de defesa pessoal, direção ofensiva e tá. Um sequestro de 24 horas que eu passei. Assistiu o filme do Tem James Bond. muitos anos. Isso aí. Depois fiz um curso de recarga de munição, né? Para poder eu mesmo fazer as minhas próprias munições para Que é caro, baixar o custo. Isso, E depois juntamos alguns instrutores e participamos da primeira turma de uma pós-graduação em balística forense. Então fizemos essa pós, foi a primeira turma, né? Foi o 01 também da turma de balística forense, né? Apresentamos lá o nosso TCC lá na base Armalite em Itu. Essa careca não é à toa, não. É cabeça quente. Cabeça quente. Inclusive, em acordar cedo, eu tive que acordar cedo hoje para cortar o cabelo, para chegar aqui com o cabelo cortado. E aí, assim, já treinei a polícia militar, né? Então, assim, fiz... Bacana, cara. Me especializei e Em realmente... paralelo à sua profissão, no qual você é um exemplo do mercado. Em paralelo. Dava aula todo domingo, né? E aí, com a mudança de governo, a arma ficou um pouquinho apagada, né? Em descrédito, né? Aumentou o preconceito, começou uma brigazinha e tal. Mas não vou afundar muito, porque o papo aqui é de corretor. É mais para dizer que se você propõe a fazer Você algo... entra muito em política também, perde metade do público, né? Mas é assim mesmo, não tem problema não, né? Se não é Jesus agradou todo mundo, né? Não vamos... E aí o corretor, se ele se especializar, ele vai conseguir. Só depende dele. Por que eu falo isso? Porque se não tiver gestão imobiliária, igual voltando ao papo do advogado, né? Eu não concordo com o advogado ter que vender imóvel, não. Ele tem que fazer gestão imobiliária. Porque o advogado, ele entende da parte jurídica, de contrato, mas ele não entende de pessoas, ele não entende do imóvel, de valorização, de avaliação, de como que está o mercado econômico, entendeu? Como que interfere, o que a Selic reflete no banco, como que o mercado imobiliário contrapõe ali outros setores, né? Setor financeiro, setor de ações, o próprio banco, consórcio, vendendo consórcio ali, né? Então, assim, o corretor de imóveis, ele é o especialista para vender imóvel. Ponto. Quem quiser virar corretor, gestão imobiliária, ponto. E se ele já fez um direito, ele é um cara capacitado. Capacitado. Esse cara fazendo um Cresce já é outro nível, né?
Aí ele vai se capacitar ainda mais. Ainda mais. Não é o completo, mas, pô, já é outro nível. Pô, outro paga o nível. Cresce. O que custa? Vai vender imóvel? Né? Quando Sócrates criou aquela frase, só sei que nada sei, é a mais pura verdade. Quanto mais você estuda, mais você vê que é ignorante, porque o conhecimento alheio, aquele que você está acostumado a conviver, é muito fácil. Agora, quando você busca algo novo, você vê que você não sabe nada, né? E aí, qual que é a minha premissa de vida? Por isso que eu faço um monte de coisa. É ter algumas especializações em vida, porque é o legado que fica, né? 80 anos aí de média é muito pouco para fazer pouca coisa. Nascemos, a ampulheta começou a contar, meu amigo. A areia tá É, e descendo. 80 anos, se cuidar bem. Se cuidar bem. Do Como jeito que diria eu meu tô pai, aqui. rodei muito sem óleo. Do jeito que a gente leva essa vida aqui, eu não sei se chega aos 70 ali não, né? Mas se Deus quiser, a gente vai viver bastante ainda. Meu caro, você falou umas coisas muito interessantes aí. Um dos pontos que me pegou foi com relação a as frentes necessárias para a gente poder considerar um corretor um profissional. Porque de alguma forma, né, você está trazendo aí uma visão clara de que um TTI é pobre para você poder chamar uma pessoa de corretor de imóveis. É Positivo. mais ou menos isso, É isso mesmo. né? E eu concordo com essa visão, né? E eu prefiro pegar pessoas para trabalhar que ainda não tenham passado pelo mercado aberto ou não com muita intensidade, porque eu acredito que se você vive num mercado aberto, que eu diria é uma selva, você acostuma com a lei da selva. E aí você cria um monte de convicções. Para você desconstruir isso e construir uma cultura construtiva de melhoria contínua do seu serviço e poder fazer essa pessoa voltar a um estágio de humildade, de preciso aprender, de existe técnica que vai me melhorar, existem lacunas no meu conhecimento. Se ele já está ganhando um pouco de dinheiro e já abriu a imobiliária dele, muitas vezes ele já está com a cabeça de tô no sucesso, né? Mas isso Exatamente. acontece também com aquele cara que fica de tirador de pedido anos e anos a fio, ganhando bem, porque aponta até que ganha bem se o cara tem constância, Uhum. né? E aí ele começa a ser uma referência, ele começa a ter um conjunto de clientes que começam a ter recorrência de compra, de investimento e tal, né? E venda posterior. E, e ele acaba não entendendo o restante do processo, né? Eu acho que essa linha, ela é muito longa. Quando você tem um incorporador, você precisa tratar o cliente comprador e entregar tudo documentado, que até o contrato é por parte do incorporador. O marketing, ele é pago pelo incorporador, né? São as houses. Desde os panfletos, os folders, o stand, né? Tudo. No mercado de terceiros, acaba que esse cara não tem experiência, porque ele não sabe o que é uma escritura, não sabe o que é um registro, uma verbação. A necessidade de pegar uma carta de quitação do financiamento e averbar ela lá, e aí ele anuncia um produto sem conferência documental. Olha o perigo. E ele perde a venda no cartório, Olha o perigo. por insegurança. E às vezes era um negócio que, se tivesse sido falado e tomado conta, mesmo que depois da proposta, em 7 dias estava resolvido, ninguém tinha passado medo e aí o negócio tinha acontecido. E aí É. vem lá do atendimento ao proprietário, conferência documental do imóvel dos proprietários, IPTU, condomínio. Aí sim você anuncia o imóvel. Hoje é assim que a gente trabalha. Esse É é o aí, correto, né? não adianta nada eu botar fora de preço no mercado. Porque para mim, olhar um anúncio e tá lá 553 dias anunciado,
Isso para mim é o sinal de que esse corretor fracassou com esse proprietário e ainda está queimando o produto dele. Exatamente. Isso quando você não encontra 4, 8 ou 12 anúncios do mesmo produto. E o proprietário ainda acha que nenhum deles presta, mas que quem sabe um deles salve. E aí é lógico que ele está olhando para 12 pessoas que não são profissionalizadas a ponto de se valorizar, a ponto de se compromete comigo. Eu vou fazer o melhor marketing, vou fazer o jurídico, vou fazer o contábil, vou preparar o seu imóvel para venda, vou fazer fotos, portais, oferecer para o mercado, para eu não atrasar a sua vida se tem outro corretor que tem, né? Um modelo onde você vai abarcar a venda desde a preparação do proprietário, inclusive falando de preço, até o pós-venda, que começa com levar a escritura registrada para quem comprou e para quem vendeu, né? Dar um auxílio de contato de mudança, de contato de É o pintura. suporte que vai E, garantir ele e aí manter a relação com ele a para relação. que, se um trabalho bem feito, ele comece a te enxergar como o corretor da família, como o médico da família, ou Exatamente. o advogado da família, né? Consultor, muito mais do que apenas o vendedor. Porque você passa pelo jurídico, pelo financeiro, pelo contábil, você aconselha ele em tudo isso. Do outro lado também, une a vontade das partes, faz a negociação da venda, né? E entrega todo o processo de A a Z pro cara. Você E tocou aí em você 3 tem um pontos. profissional aí, né? Esse é o profissional. Que faz além do que deveria, entre aspas. Além do que o mercado está acostumado a fazer e que até o proprietário está acostumado a ter. Ele nem Ó, espera mais do que isso. você me Ele lembrou. nem espera tudo isso, Você né? me lembrou um exemplo aqui, ó. É um amigo meu que eu sempre faço alguns negócios com ele, né? Investidor e tudo. Uma vez ele falou, Luan, cara, vende esse lote pra mim. Aí eu fui lá no lote, cheguei no endereço lá, o mato gigantesco. O que que eu fiz? Chamei o cara que ia capinar o lote, coloquei ele pra capinar, fui no mercado, comprei o saco de lixo, organizei tudinho, deixei no ponto lá pra jogar fora. Beleza. No outro dia eu mandei a foto pra ele. Limpei o lote. Tava muito ruim pra vender, o mato tava alto, aquilo ali ia desvalorizar. A pessoa nem conseguia andar lá dentro. Ele falou, meu irmão, nunca vi isso na minha vida. Isso é diferenciado mesmo. Quanto que ficou? Aí eu falei, não, nada não. Não, eu quero pagar. Você é doido? Aí mandei pra ele, ele pagou. Nunca me largou. Um simples gesto. Agora, na sua fala, você trocou em três pontos importantes. Primeiro ponto, o corretor que só traz o cliente, ele perde o cliente. Ele só vende uma vez para ele. Depois o cliente vai ligar pro gerente, que é quem tá tirando dúvida, auxiliando. Então, olha o risco do corretor não se especializar e fazer a venda. Isso eu falo para meus corretores. Ele deixa o capital social que ele está criando com quem está resolvendo Tá de resolvendo fato. de fato. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, imóvel que fica muito tempo anunciado. Quando você vai no médico, você fala, eu tô com um desconforto aqui na barriga, me passa tal remédio e me coloca para fazer aquele exame. É você que fala pro médico? Tem muito proprietário que acha que o imóvel vale muito e não vale. Eu não sei de onde é que ele tira os preços, mas... E o corretor aceita? É. Aí não tem como Posso dar um vender. palpite? Deve. Ele vai lá, entra na internet e vê os anúncios. Quais anúncios que estão lá? Os que estão fora de preço, que senão já tinha vendido, né? Apartamento no plano, nós nunca tivemos mais do que 15 dias no estoque. Não temos estoque. É bater o preço, muito mais procura do que demanda, do que oferta. Bateu, valeu. O imóvel que está lá há um ano, Alguma coisa está errada. duas, né? Pelo menos. Primeiro, o corretor não se deu valor e está se aceitando queimar com aquele cliente, porque se ele não falar de preço com o cliente, é porque ele não sabe falar de preço ou porque ele não teve coragem e está usando aquele imóvel só para gerar lead comprador para ele levar para outros produtos. E se gerar, né? E aí vai gerar o quê? O cara que tá no gostaria de comprar, não é nem o cara que precisa comprar. Porque o que precisa comprar sabe o preço, não vai ligar pro mais caro, Exatamente. né? E achando que uma prateleira de imóveis grande
é luxo, é poder. Quando, na verdade, se você pega um imóvel para vender, né? Eu ter estoque significa eu não estou conseguindo realizar o que eu estou me propondo para os proprietários que estão me colocando a responsabilidade. Tenho 100 imóveis para vender. Tem um ano. Então, ou seja, a imagem está A minha desfavorável. média é 3,8 imóveis por corretor, cara. Na 3,8 agência. imóvel por corretor. Entendi. Porque não para. Entendi. 50% a 80% vende no primeiro mês. Independente da liquidez do imóvel, porque é só você descontar no preço. Sim. Para tudo, a liquidez é você reduzir preço. E aí, você vai criar uma ilusão quando você fala, quanto é que você quer? Me manda as fotos. Você está validando que aquele preço Tá validando. E o que ele fez? Olhou nos portais, vou botar uma gordurinha aqui. Já tá tudo fora de preço, parado lá, engordurando tudo. Ele ainda bota a gordurinha dele? Infelizmente tem Aí gente que trabalha com... distância entre o preço de anúncio e o preço de venda, Fica muito grande. Aí não a não vende. ser que seja um imóvel de altíssima liquidez, que vai dar procura, e aí talvez a distância seja pequena numa proposta, você ajuste. Mas se não for um apartamento quente num lugar quente, o produto vai ficar empacado e o corretor vai procrastinar falar com o proprietário. Às vezes nem fala com vergonha. Não recebe a ligação do cara, quando recebe, não, meu cara, eu tenho interessado, devo ir no sábado e passa mais 2 meses sem falar com ele. Mas porque ele não começou o trabalho bem feito, né? Tá aí um outro Sem erro. preço, você não vende. Vou ponderar aqui rapidinho, porque Não é isso? para não esquecer. Mas é isso mesmo. Outro erro que o corretor comete: deixar o cliente ligar para ele. Se você criar uma rotina de toda segunda-feira ligar para os seus clientes e dar uma satisfação, você está dando um feedback. Se ele te ligar, tudo vira desculpa. Eu gosto de chamar isso de não seja um agente secreto. O cliente não sabe o que a gente está fazendo. Nós temos que passar um feedback Tem de que todas passar um as feedback. ações, porque senão ele acha que você não está fazendo nada. E aí ele ele não tá nunca errado. vai acreditar que é o preço, porque ele acha que você não está trabalhando, Exatamente. né? Exatamente. E esse fato é importantíssimo. É igual você tá casado, né? Se você vai pra uma balada e não avisa e chega a informação, vai dar merda. É a mesma coisa. Então você vê, Aí ó, ao invés do cliente procurar um especialista, ele ainda não entende que existe. Ele procura um segundo que faz a mesma coisa. E ninguém tem coragem de virar para ele e falar: ô, tá vendo esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui que estão vendendo? Eles estão competindo com o seu, meu caro. Se você não botar aqui, nesses que já estão há tanto e tanto tempo aqui vendendo, uma margem aqui pra gente ser mais duro na negociação, mas ter um cliente mais quente. Não adianta, né? não adianta. Não tem como. Isso. Isso faz parte da estratégia de venda. Conferir a documentação para anunciar um trem que tá vendável, né? Porque às vezes é só você falar qual é o problema que o sinal resolve, se o proprietário está disposto a resolver. Né? Normalmente eu pergunto pro corretor: o que é vencido, o que é vencendo? Se ele souber o que é vencendo, o que é vencido, já vai resolver boa parte dos problemas. Que normalmente o que acontece na certidão do IPTU, né, quando você tira, tá lá, débitos vincendos. Certidão positivo com efeito negativo. O que não é nenhum problema, mas se você não explicar, na hora vai dar problema. Ô, Nicola, me fala uma situação engraçada que você já passou aí vendendo imóvel. Que eu Engraçado. consegui vender ou que eu não consegui? Tanto Porque faz. história tem uns montes. Conta uma engraçada e depois eu vou contar uma minha aqui também, pra É. descontrair um pouco. Cara, teve uma que foi desafiadora. Foi engraçada porque chega a ser cômica. É tragicômica. Um cara me liga querendo comprar a menor chácara que eu tinha lá no empreendimento. E todo duro no telefone e tal. E não queria passar o nome, depois não queria passar onde que morava. E sabe, meio esquisitão assim. Mas eu senti que ele estava sendo extremamente objetivo.
E eu não fujo, não. Eu vou a fundo. Eu sou curioso. Destemido, muitas vezes. Queria que eu lá em Lusiana, queria que eu pegasse ele nas chácaras ali no Lago Norte. Tororó ali, Granjas ali. Na granja do Torto? Lago Norte MI, aquela parte de cima das Ah, chácaras. sei. Nas ML ali. Isso, do lado de cima da Lá de cima. pista. E era sábado, e por acaso, eu só tinha mais um cliente no final do dia. E meu irmão tava lá para atender. Meu irmão me auxiliava lá no plantão do empreendimento, não tinha corretor para me ajudar a vender lá. Eu fazia tudo. De botar o marco, acompanhar o topógrafo, até a faixinha pintada na mão, atendimento e venda. E aí, eu fui buscar esse cara lá. E eu cheguei lá e eu percebi que era um cara difícil. Difícil de lidar, pouca palavra, todo desconfiado. E, bom, levei ele lá em Lusiânia, mostrei a chacrinha. O que você tem um pouquinho maior? Mostrei uma outra. O que você tem mais plano? Ó, tem aqui. Aqui eu não abri ainda para vender. E qual que é o tamanho dessa? Quantas você tem nessa área aqui? O cara acabou comprando 12 chácaras. 12? Só que eu levei ele de volta para casa dele com um vou pensar, sem dar nenhum sinal de que ia comprar. Uma semana depois, me manda o documento. Manda as certidões. 3 semanas depois, ele foi tirar as certidões atualizadas. Você me pega de novo por ele lá, ver de novo? Lusiane, Lago Norte, levo lá. Mostrei. Olha, qual que é o menor preço que você pode me fazer para eu ficar com uma? Tanto. E se eu ficar com duas? Pô, baixo mais 10% aqui. E com três? E com quatro? E com cinco? E na hora que eu vi, o cara já tava me comendo desconto. Por quê? Porque tava num nível de venda, num volume, que eu não tava esperando como corretor de um cara tão desconfiado e tão simplório no meio do jeito de vestir, mas que só fez as perguntas adequadas e eu não estava ainda pronto como corretor para isso. Não tava entendendo E ainda, aí né? ele comprou 25 hectares, néctar. Mas, porra, deu uma entradona daquelas gigantescas. Que brilha o olho. Mas eu tive que ir na casa dele, ler cláusula por cláusula do contrato, para ele entender cada palavra. No dia do cartório, eu marquei as duas. Cheguei lá na casa dele, ele me fez esperar até as 3. Chegamos no cartório quase 4. 5:30 da tarde ele estava relendo todas as cláusulas, com o cartório fechado. E como eu fazia venda lá toda semana, no JK, o cara ficou me esperando. Ele viu a situação que eu tava e ficou lá esperando O o escrevente, né? escrevente. Já tinha dispensado quase todo mundo, baixou a porta e o cara lá, ponto a ponto. Mas, cara, foi a maior venda que eu fiz em 3 anos. Uma bolada de comissão. E eu tinha feito um trabalho para minha mãe de administrativo e tinha pegado uma das chácaras que ele comprou também. E eu recebi ela à vista. Bom demais. Comprei um veleiro e fui passar 6 meses velejando na costa brasileira. Como um bom corretor iniciante. Voltou quebradão? Quebrado no osso. No osso, sem nenhum puto. Recomeçar a vida. Voltei, chefe. Bota a gasolina pra mim ali. Foi quando eu larguei o direito dessa época. Eu fiz 2 anos de engenharia espacial, 2,5, e vim para cá para fazer esse empreendimento. Depois, para eu continuar aqui, eu precisava de um auxílio. E meu pai era radical, ele me auxiliava, estava na federal e tal. Se eu passar na UNB, você continua me ajudando? Prestei filosofia, passei. Eu fiz 2 anos de filosofia. E aí você estava falando, né? Você vai e vai a fundo e termina.
A engenharia me deu uma base maravilhosa. A filosofia me deu uma visão de mundo muito interessante. Mas eu não via profissão em nenhuma delas. O direito foi para eu entender os pepinos que eu estava me metendo como corretor. Um outro professor que eu não dava conta me desestimulava. Aí eu já estava pagando o curso para mim mesmo, e a minha profissão era corretor, virei. Depois administração, por quê? Porque você acaba virando empresário, né? Mas entendendo o básico ali, opa, deixa eu voltar para a prática que eu tô perdendo tempo aqui, tá custando caro essas horas sem trabalhar, tendo que pagar. E aí vem menino e aí... Mas é o tempo todo, né? Fazendo curso, procurando gente interessante, com conteúdo. Aprendizado contínuo, só sei que nada sei. É isso. Eu paguei a faculdade com a venda de imóveis, né? Na corretagem mesmo. E eu ficava puto que não conseguia pagar o curso todo de uma vez. Porque senão eu ia gastar o dinheiro. Só dava pra pagar um semestre. Falei, tá bom, então vamos pagar esse semestre aí. Aí próximo eu ia lá, quitava e assim ia indo. Até eu entender gestão financeira, né? Isso tinha que ter nas escolas, gestão financeira. Nossa. É primordial Direito básico, na vida do cidadão. Gestão financeira. Não tem jeito. Gestão financeira é pessoal para começar. Tem que ter. Pelo menos para dizer, se você for abrir empresa, você tem que fazer um caixa separado. A partir daí, você cria a pessoa para a vida, né? Aí ele pode começar. Olha que interessante, ô Nicola. 80% dos empresários, eles ganham até 5 mil no Brasil. É um dado assustador, né? E a maioria deles fecham as portas. Você vê que tem muita loja pequena por aí e muito empresário vivendo no sufoco. Se é da alimentação, ele vai para a chapa, o motoboy não vem, ele vai ali, ele volta, paga uma conta, recebe dinheiro, paga a outra, volta. Então, ou seja, fica praticamente correndo atrás do rabo. Então, o empresário hoje, ele precisa ser um empreendedor para ele sobreviver. Depois que ele sobreviver... De saber fazer parceria, porque sozinho não dá para ser não, né? A administração já fala, no mínimo 6 diretoria com 6 pessoas diferentes para ser considerado uma empresa, né? Quem não aprende a dividir, não sabe multiplicar. Financeiro, vendas, marketing, isso aí não nenhuma empresa pode deixar de ter, né? O problema no Brasil é o seguinte... Você acumula tudo num só, você não faz nada direito. O problema é que no Brasil você tem um funcionário que recebe ali 8 mil, vai custar 12, 13. Só que ele não ganha 8 mil, né? Porque o governo vai tirar um pedacinho dele, né? Ele ganha 6,5. E ele tira sem você pedir, meu amigo. Ele vai lá, a FGTS me dá aqui os impostos ali, né? Imposto de renda, parte de INSS, ele come lá tudo, os outros impostos. E aí os 8 vira 6,5, né? Só que dos 6,5, aí ele tem que viver também, né? E tudo que ele compra hoje, ele paga 50% de imposto. Então, ou seja, dos 6,5, 350 ali é imposto, porque tudo que ele paga 50% é imposto. E aí, se ele comprar um carro, se ele tiver um aluguel, se ele quiser sair, ter o lazer dele, acabou o dinheiro. Ou seja, o empresário hoje é difícil também empreender, porque é muito imposto. Na minha época, dizia que você fazer uma faculdade, você estava garantido na vida. Antigamente... Hoje não tá mais, não? Na época era mesmo. Né? Hoje faculdade não garante nada, não. Hoje... É 3 mil de salário, 3, 4 contos de salário, maioria dos cursos para iniciar. É isso aí. E olha que interessante hoje. A média do médico hoje, o salário do médico, em média hoje, tá ali entre 28 e 30 mil reais. Você gasta mais de 1,5 milhão no curso. Se você aplicasse esse dinheiro, você ganharia muito mais do que 30 mil. Olha que loucura tá hoje, entendeu? A faculdade. E o médico hoje, que tá ganhando dinheiro, ele tá vendendo. Ele é empresário. Ele é empresário. Ele vende curso de especialidade, ele vende técnica, ele faz mentoria, ele vira só isso. O médico que não é empreendedor, ele limita ali, a não ser que ele seja o acadêmico que vire um especialista na cirurgia tal, aquela especialidade que continua estudando o resto da vida para ele poder ir lá e operar um coração do presidente, ser o cara, e aí cobrar o preço que ele quer na hora dele. Mas o médico normal,
50 conto é um salário É um alto. salário alto, é. Eu tinha uma corretora que passou na imobiliária no começo do ano passado e o marido dela era médico. E, cara, menina assim, sagaz. Ela, no terceiro mês dela lá, ela virou no nosso grupo de treinamento de liderança e falou assim: eu tô ganhando mais do que o meu marido como médico. E a gente conversou isso. Corretagem dá mais dinheiro do que médico, do que ser médico. E dá. E aí é a coisa mais maravilhosa da vida. Eu não tô precisando de dinheiro agora. Já moro numa puta casa, meu marido já tem um puta salário, eu também sou funcionário público. Eu quero passar minhas manhãs com as minhas filhas. Não é o dinheiro também. Não é o Não dinheiro. é só o dinheiro, né? Apesar de que toda história de sucesso tem dinheiro envolvido. Porque a qualidade de vida custa, né? Até ONG que não tem fins lucrativos precisa de dinheiro, de doação para poder fazer as ações. Você falou um ponto ali. Vamos voltar à administração. Missão, visão, valores. Todo corretor tem que colocar isso. Qual que é a minha missão? Pode ser a missão do ano. E os valores têm que estar enraizados. Eu costumo falar, a palavra propósito, ela tem que estar dentro da cabeça do vendedor. Porque o propósito é quem te faz alavancar, é quem te faz seguir, é quem te faz superar todos os obstáculos. Porque você tem um propósito ali, você tem que conseguir, é sim ou sim, é inegociável. A sua mente tem que estar blindada porque você tem um propósito. Se você é um soldado na guerra, você está dando sua vida por aquilo, por que que na empresa não? É Por igual, que que na sua profissão não? porque que na sua vida, né? Na sua vida, é. No que você faz de melhor Pô. para o mundo, você não tá dando, né? Pô, a vida é sua, cara. Você vai deixar. Você já acordou, o milagre já aconteceu. E aí você vai deixar entrar coisa ruim na sua mente? Não, cara, eu tenho um propósito. Ah, hoje tá chovendo. Vai na chuva. Vai chover o dia todo? Você já viu chover 24 horas? Uma hora tem que parar. Você faz call blitz? Pode ser na chuva, né? O tal do call blitz não quer receber, não. É, né? Né? Uma mente blindada e próspera, com propósito, ela vai longe. O fracasso, ele tá dentro da gente. Agora, cabe a nós derrotá-lo. Se você absorveu aquilo, aonde você for, meu amigo, ele vai com você. Não tem jeito, não tem pra onde fugir. E é todo dia melhorar um pouquinho, né? 1% todo dia. E buscar pessoas, referências, para ter informação e conteúdo e treinamento e desenvolvimento. Porque é no meio de pessoas boas que a gente cresce, né? Exatamente. Quem tá Você do falou em mentoria. 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 Eu acho que virou minha profissão. E eu acho que é o que eu mais gosto de fazer hoje. É excelente Porque isso. não tem nada mais gratificante do que você instruir uma pessoa que está passando por um TTI ou nem começou e passa e ver ela conseguir se sustentar e ver ela crescendo continuamente como pessoa, financeiramente, em reconhecimento, não só na família, que costuma ser o pior no começo, mas entre os pares, né? E para os clientes que ele atende, e ele ter recorrência, indicação, receber um telefone na imobiliária de, olha, então, o vizinho aqui me passou o telefone daí, eu queria falar com o corretor tal, que foi indicado. Isso é um orgulho gigantesco, né? Deixou uma marca. Deixou uma marca, E tá crescendo a marca dele. que é o que ele deve fazer. Que a única coisa que pode fazer ele é alavancar de verdade, sem precisar investir cada vez mais em marketing, né? O que fica, no fundo, é o que ele conseguiu gerar de impacto humano. E se ele é profissional e passa um profissionalismo, ele fideliza. Ele passa a segurança necessária para ser quem é indicado ou procurado novamente, né? Imagine que você está me conhecendo a primeira vez, hoje. Você é o meu cliente e eu sou o seu profissional que vai te ajudar a fazer uma transação imobiliária. Eu vejo que você usa barba, né? A minha barba tá mais alinhadinha que a sua, não tá?
Pouquinho. Então, ou seja, imagine que se eu chegar com essa barba aqui e não gerar um conhecimento, não passar confiança, você vai falar, pô, esse bicho aí, cara, é um maluco. Deve ter chegado lá do Iraque agora, ou sei lá o quê, Veio da chapada, tirou os dread, botou um e tá terno querendo vender um e imóvel. tá querendo, e tá querendo vender o bem mais caro que eu tenho. Né? Você Mas é isso. A primeira impressão, a gente só tem uma chance de gerar ela boa, né? não pode falhar, não Imagem pode falhar. pessoal É também é um importante. aprendizado. O vendedor Importante. tem que saber se vender antes do produto. Né? Exatamente. E começa Principalmente no primeiro contato. principalmente no início. Esse é o principal ponto. Imagina o corretor, ele está começando, aí ele vai com a camisa amarela, uma gravata lilás, uma calça jeans e um tênis amarelo. Gagueja e não sabe tirar as dúvidas do produto. Não precisa nem comentar mais nada, né? Então tudo conta. Se você precisar que eu faça uma apresentação mais técnica para a sua equipe, eu não te cobro nada. Tá à disposição para você, tá? Opa! Quero. Só me falar, tem lá. Quero. Tem Lá lá. é aprendizado constante e eu encho a turma de treinamento de gente de todo tipo. Certo dia, isso aí. certo dia, um professor universitário, ele procurou um zen budista, né? Ele queria entender como é que funcionava essa cultura. E aí o mestre zen sentou numa mesa como essa, né? Colocou uma xícara para lá, uma para cá e pegou um chá. E na conversação, toda vez que o mestre começava a conversar, o professor universitário interrompia ele, né? E aí ele pegou o pirizinho com chá e começou a botar na xícara, né? E conversando, e o professor interrompendo, e conversando, e o professor interrompendo. Até determinado momento que a xícara encheu e começou a derramar. Aí o professor falou, ô mestre Zen, a xícara tá derramando. Ele falou, eu sei. Isso aqui é para te dar uma lição. Você chegou aqui com a xícara cheia. E aí não cabe mais nada, eu não consigo te ensinar nada. Você tem que esvaziar a xícara para poder absorver um novo conhecimento. É a famosa premissa do copo, né? Meio cheio ou meio vazio, né? Depende do ponto de vista. Depende Dura do quando ponto de ele tá vista. cheio. Dura Não quando ele entra tá mais cheio. nada. Mas às vezes quando ele tá cheio, você precisa deixar derramar uma parte para mudar o... Eu costumo falar que É igual um copão de café sem açúcar e outro com muito açúcar. Você não tem um terceiro para botar, um pouquinho vai ter que vazar. Mas um copo e meio adoçado você consegue. Né? Com jeito. Exatamente. Eu costumo dizer que Tem que jogar um pouco fora às vezes. de tempo em tempo a gente tem que desaprender para reaprender. Você vê, eu tô há 20 anos no mercado imobiliário e sinto que as coisas mudam a todo momento. O jeito de atender o cliente, Nascido o de novo. temperamento do cliente, né? O poder de decisão de compra do cliente, tudo vai mudando ao longo do tempo. Você vê que hoje o cliente vai 1, 2, 3, 4, 5, olha com 1, 2, 3, 4, 5. Então, ou seja, a gente tem que ter uma estratégia para não deixar aquele cara sair da mão. Gerar a confiança gerar necessária e instruir ele para que ele veja você como uma referência, para que ele queira que você pense o que ele não está conseguindo pensar e, portanto, você tem uma fidelização automática, porque você é uma referência, né? Estudando o mercado, olha o que eu consegui observar. Em Brasília hoje, não existe um profissional especialista em coberturas. E alguns se dizem. Especialista não tem. Me fala um profissional. Eu não sei de um especialista em coberturas. Por exemplo, Quando 18 anos no mercado aqui, né? Não conheço. Por exemplo, eu atuo muito no Noroeste. Então, o Noroeste eu sei a história dele inteira. Eu sei quando ele começou, como começou, quais foram os primeiros prédios, qual que é o estoque atual, separado por tipologia, quem vende o quê, qual o preço de cada incorporador, qual o diferencial de cada incorporador, né, construtora. Então, isso eu sei tudo. Por prática. Por prática. Mas eu tenho que pegar o mapa, tenho que anotar, tenho que estudar, anotar de novo, corrigir, ler, imprimir. Você lembra de cor, a metragem de cada apartamento, outro você precisa dar uma conferidinha no anúncio, aí você lembra.
Mas assim, a, a, Imagino. a chance de alguém falar um endereço no Noroeste e eu falar o nome do prédio é de 50-50 ali, né? Massa. Isso é especialidade. É, Especialidade regional. E aí você tá falando de cobertura, você ainda tá regional com um tipo de produto específico. específico. Que é um público diferente do quinto andar. É. Não o site. O site também. E quem quer bom atendimento, procura a gente. É verdade. Né? Quem quer preço, sai por aí. Mas quem quer bom atendimento, procura gente indicada. Ontem eu tava fazendo um treinamento de equipe e um corretor me perguntou, falou, Luan, teve um cliente aqui que ele perguntou o preço 3 vezes. E ele falou que não ia continuar a conversa se eu não falasse o preço. Aí eu falei, tudo bem. Deu para entender que esse cliente está buscando preço. Você pode falar o preço para ele, não tem problema. Fala o preço e lança a pergunta. Além do preço, o que é mais importante para você na compra do imóvel? Porque se o fator primordial fosse somente o preço, aí eu tenho um monte de coisa barata. Mas não tem qualidade. Já fala logo na lata. Com o primeiro andar poente. Primeiro andar poente e do lado tem um boteco com música ao vivo. Isso. Com as caixas de som viradas para a tua janela do quarto ainda. Então, assim. E bota para alugar. Então, assim, O cara só vai ver de dia mesmo, tem que pegar a chave de dia na imobiliária. Eita, mercado aberto. Né? Tudo tem seu valor, né? Uhum. Então, agora a gente tem que adequar o produto ideal para aquela pessoa. Imagine que a pessoa está querendo comprar um imóvel para o resto da vida. Ela não pode se preocupar com o preço. É para o resto da vida. Eu preciso encontrar. É o valor, não é o preço. É o valor. Qual é o valor? Tem coisas que têm Isso me valor, traz. né? Então, hoje, por exemplo, se você pegar hoje um condomínio em determinado lugar, que é um condomínio de valor agregado, né? Imóveis de valor agregado. Você pode gastar ali 15 milhões numa mansão. Você vai vender ela por 30. Porque é um nicho específico, No longo prazo. num longo prazo. Não é aquela valorização de certo tipo de investimento específico, O cara que vai comprar, mas você tem uma garantia ali. o cara que vai comprar, ele não está preocupado com dinheiro. Se ele vai morar, é o valor. É o né? valor. É o valor que aquilo ali agrega para a vida dele. Foi vendido uma casa aqui no Lago Sul por 100 milhões. E tem outros nessa pedida aí, né? É Ou isso seja, valor. mesmo. Valor. Valor. E o trabalho também é valor. Trabalho é valor. É conseguir abranger o processo, trazer clareza, transparência, levar o interesse do cliente à frente, valorizar o outro profissional, Isso é importante. né? Esse dia eu até soltei um vídeo, porque eu conversando com o pessoal que vende mais imóveis de terceiros, né? Aquele imóvel já pronto que tem um dono e quer revender. É o nosso nicho lá. O pessoal normalmente fala, pô, Luan, a maior dificuldade que eu tenho hoje é concorrer com um porteiro ou com um síndico. E eu até lancei um vídeo esses dias aí falando no meu Instagram lá. Se o porteiro ou o síndico quiser vender o imóvel, é só ele tirar o Cresce. E eu até ajudo ele. Na parceria, obviamente. Agora, sem o Cresce, aí é o exercício legal da profissão. Isso aí já cabe um TCO, né? E quantos corretores do mercado não são responsáveis por isso? Esse Porque é quantos não prometeram 3 ou 5 mil reais se conseguisse vender o imóvel, se ele passasse o comprador ou se passasse o número do proprietário e não cumpriram. E não cumpriram. Aí eles são assediados e não confiam nos corretores. E aí eles atrapalham o trabalho do corretor, porque numa simples conversa com o proprietário, ele já viu o corretor como uma pessoa não muito boa, o proprietário não teve a oportunidade de ter um corretor bom ainda, que faz pouco tempo que tem, né? E ele o que tinha antigamente era muito raro. E ele vai pagar o porteiro, o proprietário. Vai pagar o porteiro e vai ter que cuidar de tudo. Mas um cara que quer valor, que quer não ter que se preocupar, ele tem um profissional hoje que ele contrata, aceita a proposta ou faz a contra e aceita, assina e todo o resto é feito por ele, pelo corretor. Escolhe os imóveis, marca as visitas, acompanha
aconselha o valor de proposta, faz toda a documentação, entrega prontinho, só para ele assinar, pagar e tomar posse. Né? Mercado aberto. Semana passada teve uma reportagem. Teve um rapaz se passando por corretor, vendendo imóveis lá no Sudoeste, mercado aberto, chave na portaria, fácil acesso. O cara foi nesses imóveis, vendeu alguns imóveis, não foi só um, pegou o sinal e sumiu. Então, ou seja, a importância do profissional. Sem contar que muitas vezes é imóvel que estava para alugar, que o cara vai, deixa um documento, copia a chave. Teve um caso desse, sei lá, de Taguatinga, não me lembro, recente também. E o cara vendeu o imóvel que ele conseguiu uma chave porque ele foi lá visitar para alugar e vendeu o imóvel e recebeu tudo. O cara foi mudar. Já tinha um inquilino lá. Eu acho uma loucura isso, acredita? Esse dia eu fui alugar uma loja. Mas o tal negócio da ganância, né? O cara me deu a chave. Olha o perigo disso. Se eu chego lá, abro a loja, coloco o maquinário para dentro e começo a usar, a justiça é muito morosa para tirar o cara lá de dentro. Então, ou seja, quando o imóvel está com você, quando o imóvel está comigo, quem vai lá mostrar? Ou vai ser eu, ou vai ser um corretor meu, com a minha supervisão. Fora isso, meu amigo, não entra ninguém. Proteção do patrimônio, né? Pô, proteção do patrimônio do cliente. Nós somos responsáveis se a chave está com a gente. Tem gente que tem imóvel de 1 milhão, aí. 2 milhões, 3 milhões e deixa uma chave na portaria. Não tá dando valor ao suor, né? Às vezes é um lustre que some de 3 contos. Quem que vai pagar? Quem que vai pagar? E aí o corretor não arca com os próprios bens nessa hora, né? Nessa hora ele joga a fumacinha do mágico aqui, puf, sumiu. Queima ele, a imobiliária, o gerente, todo mundo. Todo mundo. Então, assim, eu prezo muito para... Né? Queima a profissão. O nome da profissão. Então, eu prezo muito para que isso não aconteça. Eu ia contar uma situação inusitada uma vez. A venda. A venda engraçada. Eu contei a minha, você não contou a sua? A minha não, vou contar agora. Na verdade, a venda não aconteceu devido à situação engraçada. A minha ainda foi frutuosa. Estávamos no stand de vendas, né? Lançamento, né? O lugar estava próximo da BR. Não vou falar aqui o lugar, senão vai identificar o condomínio. E tava um pouco emo no local, né? Mas era um local bom, né? E hoje é um local bom. Chegamos com os clientes, conversando sobre empreendimento, mostrando a maquete, apontando ali as especificações do produto, né? Falando um pouquinho mais detalhado, posição do sol. E aí entrou no fator segurança, né? E aí nós reafirmamos, né, o que sentíamos lá no momento, né? Que era um local muito seguro, né? Que ali poderia ficar despreocupado. E aí, em meio a essa conversa, 2 meliantes lá entrando no stand. Assalto. Isso é um assalto, isso é um assalto, bora. Aí levando aliança, computador, levando tudo. Rapaz, eu falei, caraca, puta merda, joga o celular pela janela ali, já pega o celular, joga no chão, né? Joga na lixeira, faz alguma coisa pra ele não levar o celular. Aí falei, puta merda, aí foi foda. Falando de segurança, os caras assaltando. Não vendemos. Cara, eu vou te dizer foi que... a situação mais inusitada que eu passei. O empreendimento que eu considero o empreendimento que me fez corretor, me fez empresário, que é o Vale do Chalés lá em Lusiânia, ele teria me rendido pelo menos 3 vezes mais se houvesse segurança pública. Eu tenho um episódio onde eu trato segurança pública a fundo e eu conto um pouco dessa história. Mas o cara compra um terreno, começa a construir. E na primeira ida lá, arrombaram a porta, levaram um botijão de gás. O cara desanima do projeto dele. E aí, ele bota a venda, ninguém concorre com quem está lançando, que ainda tem produto, concorre com quem está apertado, começa a ter muita gente querendo vender, a demanda fica pequena e o empreendimento não floresce. Lá em Brasilinha... Segurança pública é o maior gargalo para o desenvolvimento imobiliário, sem dúvida.
Lá em Brasilinha, um amigo me chamou para lançar um condomínio, né? Falou, Luan, desenvolve esse condomínio para mim. Lá são 4.000 lotes. Falei, vamos lá olhar. Quando eu cheguei lá, a unidade decorada, sem janela, sem telhado, o muro foi arrancado, as bancadas foram arrancadas, a porta foi levada. Ele falou, Luan, aqui era um decorado. Eu falei, infelizmente, enquanto não tiver civilização, urbanização, saneamento, iluminação e um postinho da polícia, não tem como ir pra frente. Roubando telhado, cara. Janela. Do stand, que era para estar sendo usado todo dia. Imagina do cara que sai de férias. Lá é isso, Lusiânia. Lá é periferia da periferia de Lusiânia, que é a periferia do DF. Era a sexta cidade mais violenta do país. Acontecia com uma tal frequência que eu cheguei a vender 4 vezes o número de imóveis que eu lancei. Como eu vendia 4 carteira própria, a sensação de insegurança gerou tanta desistência e desânimo que foi uma luta para poder conseguir aumentar o preço, escalar, conseguir começar a ter retorno real e reinvestir em obras e tudo. Mas, cara, foram anos de muita luta. Você ligar 190 e a porra não atender, cara. E quando atender, olha, não temos viatura para essa região. É o descaso que faz a gente ficar nervoso com os impostos, né? Porque se tivesse segurança pública, escola pública boa e hospital bom, a gente não ia estar reclamando de tanto imposto, né? A vida ia ser mais barata, né? Era justificável, né? Pelo menos era justificável. Né? Imagine que hoje você paga o IPTU do imóvel. Então, o IPTU do imóvel, uma parte é para pavimentação, paisagismo, as vias, a pintura ali, né? Taxa de limpeza urbana. Taxa de limpeza urbana. Então, isso tudo tinha que ser com excelência. E acontece, né? Você anda aí, os paisagistas tudo bonitinho, né? Cheio de palmeira nas avenidas, tudo iluminadinho. E uma parte ainda vai para segurança também e para saúde, um pedacinho pequeno. Enfim, se você não pagar o IPTU hoje, logo, logo você vai ser executado. Seu bem vai embora. Então, o imóvel não é seu, é uma concessão pública. Assim como IPVA. É inadmissível pagar IPVA. E ainda pagar pedágio. Ou pagar IPVA proporcional ao valor do carro. Porque que já não vale mais aquele valor. Tem que ser pelo peso do carro. Né? Proporcional ao gasto do asfalto, né? Ou o tamanho da vaga, sei lá. Na minha visão, o IPVA tinha que ser uma taxa única para carro 0 km. Uma vez só. Uhum. Depois não deveria pagar mais. Também é uma concessão pública. Eu tenho carro hoje de valor agregado, que o que eu pago de IPVA já dá para comprar outro carro. Então não faz sentido, porque a estrada é ruim. Você não tem nenhum suporte. Quando tem é pago. Quando tem é pago. Você tá pagando pedágio. Se a roda do carro quebra e o pneu corta num buraco, o governo deveria pagar de imediato. Rapaz, já perdi uma fortuna de pneu. Porque é a ineficiência dele, entendeu? Devia pagar de imediato. E eu disse, vai atrás do DPVAT, que você tem que pagar lá para isso. É muito complicado. É a mesma coisa do INSS. O que é o INSS? É uma pirâmide. Os mais novos pagam a aposentadoria dos mais velhos. Só que hoje as famílias, elas não têm mais 10, 12, 15 filhos. As famílias hoje é o casal com um filho, o casal com 2 filhos. Normal hoje são 2 filhos. Então, uma hora a conta não vai fechar. Ainda mais com os acontecimentos recentes aí, é que não fecha mesmo, entendeu? Então, ou seja, o que a gente tem que fazer? Não depender do Estado. Só com muita educação. É vendendo. Boa. É vendendo. Mas para vender tem que estudar, não tem? Estudar. Não é só cair e sair matando, não. O governo promete uma estabilidade, mas toda hora dá uma canetada e muda tudo, né? Tinha gente que era para estar aposentado, agora vai ter que trabalhar até os 60. E daqui a pouco a outra canetada vai aumentar para 65, 70. Já tem gente com 70 aí, né? Aí daqui a pouco, caramba, não tá dando para pagar o INSS, não. Vamos inventar uma vacina aqui e matar os velhinhos.
Porque assim, nada me admira mais, entendeu? Enquanto estiver dando lucro, ninguém vai matar, não. Agora, depois, né? Nós sabemos que poder corrompe e muito poder corrompe É, muito. Dizem que quando você dá muito dinheiro a uma pessoa, ela mostra o caráter dela, né? Eu adoro botar a pessoa lá em cima do pedestal e enxergar. Às vezes o povo fica puto comigo. Pra que você deu tanto espaço? Mas é uma delícia você saber com quem você tá lidando. O duro é você não saber, né? É verdade. É melhor saber logo. Às vezes a surpresa é muito grande, né? É melhor saber logo por você já gastar energia com quem merece. E tá correndo menos risco. Querido, olha. Dá pra gente passar mais 4 horas aqui conversando. Vai fácil. Vai. Faz um. Finaliza, manda uma mensagem pro público aí. Faz o seu merchan, fica à vontade, o espaço é aberto aqui. Pode fazer o É merchan? multimarcas, é. Cara de conteúdo tem que deixar o recado dele e o conteúdo dele e o serviço dele aí. Manda ver, bota lá naquela câmera. Então vamos Fala lá. com a turma. Senhoras e senhores, você que pensa em comprar ou vender um imóvel e tem alguma dificuldade, temos 2 profissionais muito bons aqui. Eu, meu amigo Nicola, não tenho problema com parceria. Pode vir Daqui eu daí. de Vossa Excelência para cá ou vice-versa, não tem nenhum problema. Resolvemos qualquer problema da parte imobiliária. Alguém morreu, precisa fazer inventário. É uma palavra forte, mas precisa fazer inventário. Então, estamos aqui, fazemos o laudo judicial para poder fazer o inventário, avaliação imobiliária, reforma, processo cartorário, tudo. Até localização de pessoas a gente faz. E ninguém, às vezes, né, tem um parente que não está achando, precisa assinar um documento, nós vamos encontrá-lo. Se quiser contratar minha mentoria, pode contratá-la pelo portal allimóveis.com.br. Se quiser ser assinante do portal, vai participar da comunidade e também de todas as outras atividades. E vai ter minha consultoria grátis também. Muito obrigado pela atenção. Entendam que a venda é o que te liberta. Então, ela te leva do ponto A ao ponto Z num prazo curto de tempo. Se você realmente quiser mudar de vida, você tem que vender. E vender não é só vender imóveis. Você tem que se vender, você tem que vender a sua empresa, o seu produto. A venda acontece de diversas formas com diversos produtos. E quanto mais vende, maior é o lucro. E como que faz para vender? Então, preciso me posicionar, preciso fazer um marketing, preciso criar uma estratégia. E é para isso que nós estamos aqui, para te ajudar também a vender mais. Nicola, muito obrigado pelo convite. Não sei nem quanto tempo nós ficamos conversando aqui, mas Conversa foi boa, passa rápido, né? foi boa. Tem que fazer um podcast Papo de Corretor Noturno, que aí a gente vai se basear pelo sol. Eu já vou deixar o 2 marcado aqui, então, depois. Porque papo bom a gente tem que continuar. Meu querido, queria primeiro te agradecer a disponibilidade de vir aqui num papo sem script, Sem script. falando do que a gente pensa, do mercado, né? Trazendo conteúdo. E dizer que para mim é uma satisfação poder ter papo nessa qualidade, nesse nível de qualidade. E é isso que me motiva. E você veio para abrilhantar o nosso quadro. A satisfação ela é toda minha. É muito gratificante, né, receber o convite. O bate-papo é algo que eu gosto demais. Gravando ou não, é sempre bom um bate-papo, tomando um café. Na próxima, se quiser botar uma garrafinha de uísque aqui também. Podemos começar a incluir essa no papo de corretor. Eu não sou contra, não, cara. Eu, quando era diretor de uma imobiliária, eu já tinha feito uma parceria com o estabelecimento que ficava embaixo, né? Toda sexta a chopeira subia 16 horas. Se for qual o Blitz estiver ligando, pode tomar. Obrigado, meu querido. Nicolas. Opa. Agradeço demais, tá? Obrigado também. E aí, se é um parceiro meu, pode contar comigo para o que precisar. Tamo junto E nessa aí. Precisamos fazer mais parcerias. O mercado precisa de O mercado precisa. mais visão de parceria.
Não é E eu isso? sou totalmente aberto, adepto e trabalho também em prol das parcerias. É isso aí. Beleza, meu amigo? Maravilha! Pessoal, mais um Papo de Corretor. O papo foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreva e vão estar os contatos aqui do nosso convidado abaixo para você conseguir acessar o mais fácil possível. E até o próximo.